Seu pai nascido em Morrinhos? Nascido em Morrinhos, nascido e criado em Morrinhos. Na verdade, meu pai nasceu em Caldas Novas. E menino, ele veio para Morrinhos. E a família do meu pai é muito grande, né? Esses Rodrigues da Cunha aí. Aí ele veio para Morrinhos, estabeleceu aqui em Morrinhos por toda a vida. Daqui nunca saiu. Seu pai chegou com quantos anos aqui em Morrinhos? Meu pai chegou com 9 anos de idade. Era criança. Criança. Então, Morrinhense. Morrinhense, e como se ele só nasceu, bem dizer, lá. Nasceu lá, mas o que ele lembrava, exemplo. Mas os avós, tudo daqui. E pra você ver, meu pai foi até os 83. Não, ele viu o desenvolvimento de Morrinhos. E meu pai foi uma pessoa assim, eu perdi meu pai assim, dentro de 20 dias, meu pai adoeceu e eu perdi ele dentro de 20 dias, mas meu pai morreu lúcido. Forte, como se diz, né? Não é aquela pessoa que talvez durou até 83 anos, mas não sabia nem, por exemplo, nem mais o que estava acontecendo, não. Meu pai sabia tudo que estava acontecendo à volta dele. É o que a gente viu agora, né? Silvio Santos falecendo com 93 anos e apresentando aí no programa. Gravando, fazendo gravação, dando entrevistas, viajando, cuidando da família. E foi o que eu senti, assim, nas entrevistas que a gente viu, primeira manifestação dos filhos, foi que eles falaram assim... todas as filhas se sentem abraçadas pelo meu pai. Por quê? Porque ele viveu intensamente, né? Então eu vejo que seu pai também passou isso para tudo. Eu fui um filho que, como se diz, vivi muito com meu pai, porque todos os dias eu estava lá, eu almoçava lá, quase todos os dias, eu estava lá presente. Então, quer dizer, mesmo a empresa ter saído lá do lado da casa dele e ter ido lá pro Morro da Saudade, eu estava lá todos os dias. E saiu também por dificuldade de tamanho, né? Tamanho, foi para crescer, porque, como se diz, surgiu a oportunidade da gente comprar aquela área lá, construir aquele galpão e aumentou mais, as máquinas cresceu mais. E lá onde é meu pai, virou um depósito, não é guardar trem, como a gente guarda lá. E meu pai, eu vou falar para você, e isso eu fiquei muito, essa semana passada eu fiquei até emocionado. Passei lá no Vilmar do Açougue, no Fute Verde lá. Uhum. E o Vilmar veio me falar, Gi, vou falar um trem que seu pai falou para mim poucos dias antes de morrer. Ainda pensei, né? Será o que é, né? Pô, conversando com seu pai aqui, que ele vinha todo dia comprar carne aqui, eu perguntei seu pai dos filhos dele qual que era o mais inteligente, qual que era o que mais, eu puxando ele. Pai, na hora ele falou que é você. Igual você não tem. Rapaz, assim, eu nunca ouvi do meu pai, né? Mas eu ouvi, né? Eu ouvi, né? Através do outro, né? E você entendeu? Me senti, né? Fiquei me senti abraçado, claro, a verdade. E às vezes, assim, ele não tinha a forma... Ele manifestava isso de outra forma, né? Porque meu pai não teve carinho de pai, não teve carinho de mãe, que antigamente, essa criação antiga, né? Não tinha esse carinho igual eu. Eu abraçava meu pai, eu beijava ele, eu falava, pai, eu te amo, né? Né? E tipo assim, mas eu não tive isso dele. Ele demonstrava de outra forma. Ele demonstrava de outra forma, ele demonstrava comprando uma BMX pra mim, eu passava lá, pai, eu vi uma BMX, quando você comprava, passava na casa Gilda, via os brinquedos, né? Falava, só bem naquele dia eu não comprava, passava 2, 3 dias, trazia o brinquedo, né? Então, a gente via que como se era a forma dele, né? E meu pai trabalhou demais, foi um cara que, pra você ter uma noção, eu levantava de madrugada e escutava o turno trabalhar. Meu pai tava trabalhando de noite. Meu pai virava à noite trabalhando. Seu pai, seus avós trabalhavam com o quê? Meus avós, fazenda, né? Fazenda. Meu avô foi um homem muito rico, né? O Eugênio Catuta foi um homem muito rico mesmo. Dono de muitas propriedades, tudo. Só que o problema do meu avô foi... Meu avô, todo mundo chegava lá e falava, pô, eu tô com a doença, saía, meu avô, não, tô com essa doença também. Ele tinha aquele problema de cucar com doença. Entendi. Ele foi no médico, meu pai me conta, porque ele foi no médico em Berlândia, aquela época difícil demais, né? Longe também, acessibilidade, né? Chegou lá, o médico lá falou que ele tinha poucos meses de vida. E ele na época já era muito boêmio, né? Meu avô, e como se diz, Mike depressa, ele deu jeito de vender tudo e pensou, vou acabar com tudo. E acabou. E não morreu. Morreu com depois de muitos anos. Nossa senhora, aí morreu pobre. Né? Entendi. E aí seu pai veio pro mercado, então... Meu pai... Ele não seguiu na fazenda. Não seguiu na fazenda. Meu pai seguiu. Meu pai seguiu com o caminhão. Primeira coisa, meu pai passou... Meu pai mais meu Primeira tio, profissão dele. Eles vendiam porco. Eles compravam porco e vendiam porco. Aí depois, com isso, foi ramificando. Meu tio foi para a área de... O Celinho faleceu agora, poucos meses. Recente agora. Ele partiu para a área de carvoeira, né? E meu pai era até sócio. E cada um, e meu pai seguiu pro lado. Aí meu pai não partiu pro lado de caminhão, partiu pro lado de máquina de arroz, montou a máquina de arroz onde é hoje
onde é a igreja do Nerildo, lá era a máquina de arroz do meu pai. Certo. E aqui a casa de cima era da minha avó. Então era do lado ali. Morava, e ele tinha máquina de arroz E do lado do lado da mãe. aquela casa, mesmo jeitinho que é a casa lá até hoje, era a casa, só mudou a frente dela. Era a casa dos meus avós. E ali meu pai foi muitos anos, até que meu pai partiu pro lado dos trator, né, os deutes, né, e quebrava demais, né. Meu pai, como eu te falei, meu pai era autodidata, e aí meu pai começava a fazer implemento para ele, né, precisava de um guincho, né. Meu pai me conta uma história que meu pai inventou o guincho para mim, o guincho trator. Falou, meu filho, você vê tanto que é as coisas, né, a gente não ter a ciência da coisa. Eu inventei o guincho. Um dia eu estava trabalhando, chegou um pessoal de Goiânia, pediu para ver, deixei isso, tirou foto, tirou medida. Daí passou a fabricar o guincho. Tinha capacidade, às vezes, da injeção econômica, pra fazer em alta escala, né? E meu pai... E a visibilidade do produto. Meu pai mais ou menos, eu sou muito parecido com meu pai. Meu pai era uma pessoa que, como se ele era amigo dos amigos. Certo. Ele gostava de ajudar as pessoas, assim como eu gosto. Eu tenho um coração gigante. Eu gosto muito de poder ajudar as pessoas. E não é só financeiramente. Muitas das vezes eu faço serviço para pessoas lá que não tem nem condição de pagar. Mas eu faço porque eu penso, se eu não fizer, quem vai fazer? Entendi. Chegou uma criança lá, por exemplo, que quer soldar uma bicicleta. Vamos parar na hora, peço para soldar. Solda a bicicleta dessa Eu já criança. presenciei isso. Solda Cheguei várias vezes também, assim. Produtos lá que às vezes... Você, não, pera aí, não vai embora agora não. Você não vão parar o serviço grande aqui Justamente. pra te atender. Isso é A poucos gente- lugares que a gente A vê. gente faz, vê como isso. se diz. Tem, igual, por exemplo, agora recentemente um colega meu de profissão, que tem torneadora também, me chamou lá na empresa dele. Eu fui lá, ele queria que eu ajudasse ele a fazer umas matrizes. Umas matrizes para fabricar umas peças para ele lá. E queria até que eu fosse por dentro da empresa dele. Eu não me senti bem. Aí eu até ainda falei pra ele, como eu saí de férias, falei, não, eu vou sair de férias uns dias agora, aí fiquei uns 12 dias de férias. Falei, quando eu voltar, aí nós vemos o que eu faço pra você. Falei, mas se eu tiver te ajudar, eu vou te ajudar dentro da minha empresa, eu vou fabricar lá dentro. Uhum. Então, ainda tô ainda com esse, um lado meu quer ajudar, outro lado não quer, né? E assim, na verdade, quando seu pai foi pra máquina de arroz, voltou pra mecânico, você já tinha... O Rositi já existia? Não ou existia não. Aí meu pai com as máquinas fazendo serviço pros outros, trator, arando, né? Seus irmãos já existiam? Já existia, meus irmãos tudo. Foi quando meu pai conheceu a minha mãe. Através desse trem. Na verdade, a minha mãe, ela era esposa de um dos funcionários do meu pai. E naquele trem que o funcionário, Zé, pega minha mulher, leva ali, pega minha mulher, leva ali. Meu pai, mas minha mãe, como se diz, né? Se interessou um pro outro. E nisso ela separou, meu pai separou, né? Veio morar com ela. Foi quando nasceu eu e o Ivan. Dois irmãos legítimos. De pai e mãe? Pai e mãe mesmo, é só eu e o Ivan, que trabalha junto comigo lá. Aí foi quando nasceu. Meu pai teve. Quando eu nasci, meu pai tava com seus 44, 45 anos por aí, quando eu nasci. Certo. E quando eu vim, como se diz aí, o primeiro lugar que eu morei, né, que eu nasci, eu fui morar lá onde era a panificadora do Banana, ali no São Francisco, Sim. onde é da ex-mulher dele ali. Meu pai morava lá, mas minha mãe numa casinha humilde. Uhum. E dali a gente, como se diz, eu com 2 anos e pouco, eu levei para Dom Pedro II ali, e ali foi onde eu, como se diz, que eu Cresceu. lembro, cresci, foi ali ao redor da rodoviária. Morrinhos era... Qual que era a diferença da cidade? A 40 e... Nossa, era grande demais, igual, por exemplo, eu passo ali perto de onde é o professor Zé Cândido, ali antigamente era só paralelepípedo, tinha que as árvores no meio, né? Desenvolveu, então. Desenvolveu demais, né? A gente às vezes pensa que não, é uma Igual, cidade... por exemplo, a gente sai em Morrinhos hoje, igual, por exemplo, a gente sai pra dar uma volta aqui, você tem que sair pra andar toda a cidade aqui, pra ver tudo, você tem que gastar mais de hora pra você conhecer os bairros, toda a cidade. Não, e alguns amigos que vêm pra cá usam o Waze. Se for um amigo, exemplo, de Brasília, alguma coisa, ele usa o Waze, porque perde. Perde. Então, assim, não é uma cidade... Tem bairros aqui que eu vou falar a verdade pra você, que até falo, mas é Morrinhos esse bairro? O cara manda o endereço pra você me fazer uma medição lá, o cara... Justamente. Até nisso, pra você ver, tanto que as coisas melhorou, né? Pra você ver, hoje a gente tem um acesso aí, né? A tecnologia, né? A tecnologia hoje em si, né? É. Antes de eu vir pra cá, eu tava vendo
no Instagram lá, no Japão, eles contrataram um design lá famoso para tentar mudar a visão dos banheiros públicos do Japão. Certo. O cara criou o banheiro transparente. Até eu republiquei. Um verde, um branco, um vermelho, tudo transparente. De fora você olha o banheiro e tá limpinho. Aí você vê que não tem pessoa dentro, limpinho. Quando você entra no banheiro, que você fecha a porta, Fica opaco. ele fica opaco. E ali, como se diz, então, a pessoa... Por que a visão dele ser transparente? Para a pessoa, muitas das vezes a gente vê a porta fechar e fala, não vou naquele banheiro não, que lá é público, deve estar um imundice, né? Então a visão do cara foi fazer ele transparente e a tecnologia ajudou, né? Porque sem a tecnologia, como é que A gente, vidro ia... eu vou muito, às vezes, assim, dou um pulinho ali, a gente tem vários amigos em Balneário Camboriú. Na orla hoje da praia de Balneário Camboriú, já tem alguns banheiros autolimpantes. Lá foi a primeira aparição que eu vi, a primeira vivência, experiência que eu tive com um banheiro desse foi lá. Então, na orla tem um banheiro, ele não é transparente, mas é inócuo, acho que é metálico. Tem um material resistente, bonito. Você entra no banheiro, ele é todo automatizado. Então você fecha a porta e ele acende a luz. Aí, hora que você usa o banheiro, ele propriamente dá descarga. E depois que você sai, ele lava o chão. Joga jato de água. Com certeza deve ter até algum aroma também, né? Não, ele joga o jato, então assim, toda vez que alguém for usar, O banheiro vai estar... vai estar limpo. E tem uma rotação, às vezes, no vaso, que tipo assim, ele é meio que rotacionado para limpar também, entendeu? Então, o assento que a pessoa senta não é o assento que a próxima pessoa vai sentar. A pessoa vai sentar. Legal, hein? Ele é rotativo. Ele gira. Ali. Ele gira, Rotativo, né? E com certeza deve ter umas escovinhas ali que faz a limpeza. Para fazer a limpeza. Então, você entra no banheiro extremamente. E aí a gente vê o quê? A tecnologia, gente, justamente. Que não somente só os chineses, mas os países árabes também estão vindo com a tecnologia. Eles já estão de olho no Brasil também. A gente vê isso no agro, né? Os países árabes. Na verdade, né? O nosso Brasil, ele é rico em tudo, né? Eu acho que a gente é celeiro, né? Todo mundo olha pra gente. Todo mundo olha. Eu só penso assim, se a gente tivesse talvez aquela política que tem os Estados Unidos lá, né? Onde as coisas são 8 e 8 é 8, né? Não tem aquele robô, vai pra cadeia, né? E pode ser quem, né? Se a gente tivesse isso aqui no Brasil, por exemplo, com a riqueza que nós temos aqui, nossa, pensa bem, nós ia ser uma potência. Mas eu acredito sim que, primeiro, eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu também acho que sim. Porque eu acho que o país está ficando melhor. As pessoas, de forma cultural, de forma de informação. Hoje, se você inventa uma máquina igual seu pai inventou o guincho, eu acredito que esse mérito já fica com você. Porque mesmo aí estando numa cidade do interior, tem informação, você tem acesso. Tem acesso. Você tem por onde correr. Por onde correr, né? Vamos patentear. Né? Você tem um mínimo de informação para você. Não é o que ocorreu com meu pai há 70 anos atrás. Isso, com desenvolvimento. Então, a sociedade em si, ela melhorou questão de informação, acessibilidade. Hoje a gente tem uma cidade acessível. Justamente. Onde foi em Moinhos, esses dias a gente sentou com o Rainer aqui e falou, ó, Moinhos é 100% internet boa. Então, não tem nenhum lugar, nem na zona rural, para falar assim, Júnior, esse lugar não tem internet. Todo lugar em Morrinhos é acessível a ponto de internet. Morrinhos, eu falo assim, Morrinhos é igual, por exemplo, é uma cidade e ela tem um coração muito bom pra você ver. Vem gente de todo lugar, né? Vem gente cubano, hoje tem tanta gente aqui que vem pra Morrinhos, né? Fica sabendo lá, como se diz, no outro país, da cidade de Morrinhos, vem parar aqui, porque fala que aqui tem muito emprego, o povo é bom, o povo é caridoso, né? A gente tem uma cidade bonita, limpa, segura, né? Segura. Então todo mundo conhece todo mundo. Acho que é uma cidade que também abraça pessoas, acolhe muita gente. E você tem você veio de uma sucessão familiar que eu acho interessante. Exemplo, quem mostra isso que seu pai soube fazer muito bem é se a gente olhar a vida do seu pai dos meus irmãos. E dos seus irmãos todos. Sim. Todos seguiram. Meu sobrinho, igual, por exemplo, eu tenho quase 30 sobrinhos. Quase 30. Então, desses 30, como se diz, 95% deles já estão casados. Então, quer dizer, já tá com filho. Segmento, entendeu? Então, assim, e você não vê falar, nossa, tem um neto Rosita ali que tá desviado. Nossa, tem
Não tem, graças a Quase Deus. todos mexem também na atividade Justamente. que seu pai mexia. Justamente. Então houve uma sucessão de geração. Né? Geração. Nem na verdade foi de pai para filho somente, né? Eu vejo aqueles irmãos meus lá, da Porto Alegre, lá, o Vandinho, o Fernando, vejo o Fábio lá do Jardim América. Então, quer dizer, cara, o que eles pegam, eles fazem. Eu falo assim, eles não têm aquele trem. Até ainda brinco assim, né? Brinco com as pessoas, vai lá, cliente fala, rapaz, se a gente não der conta aqui pra resolver pra você tem que ir de Goiânia pra frente. Porque por aqui você não resolve. Vocês são indústria de irmãos, é uma indústria familiar. Se juntasse todo mundo em um só galpão, nossa, resolvia a cidade. E a gente é muito unido, assim, mesmo a gente sendo de mãe separada, assim, a gente é muito unido. Porque, por exemplo, todos os dias eu tô lá na oficina deles, eles estão na nossa empresa, eu preciso deles, eles me servem na mesma hora, eu sirvo eles na mesma hora. Se eu precisar de uma peça, eles ter lá, não, meu irmão, pode levar. Né? Depois você pode, como se diz, se eles precisarem de mim, eu tô servindo eles também. E outra coisa, e muitas coisas a gente troca experiência. Chega um serviço lá, eu fico em dúvida, eu ligo pro Fernando, vem cá, me ajuda aqui. Muitas das vezes, ô meu irmão, vem cá, você já mexeu com isso aqui, eu não mexi, como é que mexe isso aqui? Então a gente é um pelo outro. Isso é bacana. E aí você veio na transição, na sucessão familiar, você começou a trabalhar com seu pai muito novo, né? Muito novo. Acho que essa é a diferença dessa geração. Muito novo. Queimei, pra você ter uma noção, meu pai, naquela época, tinha muito serviço daquelas roçadeiras de arraça, tinha que pôr as unhas nela, né? Senão, se ela não tivesse as unhas, a roçadeira de arraça, ela não girava, né? Não girava. E meu pai tinha demais aquele serviço para fazer. Então, a maioria das vezes, quando soldava 2 ou 3 as unhas lá, tinha que cortar e partir do zero de novo. Certo. Eu esperava meu pai sair para buscar um material, né? Pra soldar. Não, e saiu, ligava a parede de solda. Meu pai chegava, rapaz, eu queimei, as primeiras vezes eu queimei tão forte, eu tive que ficar uns 12 dias no quarto escuro, fechado, porque não aguentava a claridade. Foi muito mais assim, mas em compensação também, eu aprendi em 3 meses. Pra você ter uma noção, com 14 anos eu era sócio, meu pai 50% já da empresa. Com 14 anos, 4 anos trabalhando com ele então. Com 14 anos eu comprei meu primeiro carro. E mudei a história do meu pai. Porque eu não tenho vergonha de falar, não. A gente bebia refrigerante só uma vez, só no dia de domingo. Às vezes, lá na casa da minha mãe, antes de eu assumir, a gente não tinha carne todo dia para comer. A gente cortava salame. Lá meu pai comprava muito lá no Bitinho salame e fritava salame. Era a carne que nós tínhamos todo dia para comer. E eu vendo aquilo, eu fui pensando, cara, eu tenho que fazer diferença. Eu mesmo com 10, 12 anos, eu tenho que fazer diferença. Vou ajudar. Eu vou ajudar. E meu pai não valorizava o serviço dele. Meu pai não valorizava a mão de obra dele. Meu pai, por exemplo, o serviço talvez que hoje era R$1.000, ele, me dá 200 aí, depois você paga. E quando eu assumi, com 14 anos que eu fui passando a dar o preço. Muitas vezes meu pai falava, nós vamos perder os clientes tudo. Eu falei, não vai não, pai. Eu falei, não vai não, porque, como se diz, está no preço. Né? Tá no preço e assim foi. E aí as coisas foram mudando. As coisas foram mudando, a gente, como se diz, eu fui melhorando a casa dos meus pais. E essa habilidade comercial, de onde você tirou? Aonde que veio, assim, pra você buscar essa habilidade comercial? Isso, como se diz, eu falo pra você, assim, eu acredito que eu vou falar pra você, acho que é dom. Tipo assim, às vezes a gente dá até sem saber. Porque eu tenho o 2º ano completo, comecei a fazer o 1º ano de gestão do agronegócio, não continuei, parei, porque eu vi que eu era bom, era no que eu sei fazer. No operacional. Operacional, como se diz, eu sou um cara hoje com uma bagagem imensa. Se eu estiver conversando com você aqui lá na minha empresa, só de eu ouvir um barulho de uma máquina trabalhar, eu sei se o funcionário se o meu colaborador está trabalhando com ela certo ou não. Se aquilo lá está correndo risco, talvez ele machucar ou não. Muitas das vezes eu saio correndo só pelo barulho. E muitas das vezes, igual por exemplo, um exemplo hoje em dia, a internet hoje em dia foi um diferencial muito grande, igual para mim. Porque hoje em dia você abre a internet, hoje você vê tantas marcas, tantas coisas e como eu te falei, eu sou autodidata, só de eu bater o olho ali, eu falo, pô, isso aí funciona assim, assim, assim. Entendi. E fazer, igual por exemplo, agora recentemente eu fiz uma bomba para minha piscina lá. Eu tô querendo colocar a piscina minha muito aquecida e pensei, gente, vou fazer uma bomba de inox. Para aspirar, para jogar, tudo.
E comecei ela do zero. Terminei, montei ela lá, deve ter uns 15 dias. Comecei do zero. E até mesmo meus vizinhos lá, que tem loja do lado lá, que é o Jorge Astec, vizinho, mas vai funcionar, vai, né? Fiz o rotor, fiz tudo. E coloquei para funcionar. A bomba funcionou perfeitamente. Perfeitamente. Toda inox. Toda inox. Toda. Toda inox. Nada. Tudo inox 304. E hoje não existe essa peça no mercado. Cara, não, eu acredito que não existe essa bomba para piscina toda inox. Inclusive, eu até mandei um vídeo pro cara que me vendeu ela, que é o da Splash Piscina, que é o Gaúcho, que tem a loja aqui em Caldas. Ele me mandou um áudio, falou, escuta, eu posso mandar isso lá para como é que chama a marca da piscina lá, Ludmila? Paig? Eu posso mandar lá para Paig? Você consegue produzir essas bombas em série? Falei, consigo. Vou mandar. Falei, consigo. Né? Então, assim, é as coisas que a gente faz, igual, por exemplo, eu vejo e falo, vou fazer. E hoje faço. você tem esse detalhe de querer mostrar tudo que você faz pro mundo ou você ainda não despertou para isso? Assim, você mostra para amigos? Amigos, hoje as redes sociais, mas pro mundo ainda não. Eu falo assim, igual, muitas pessoas talvez não sabem o potencial que a gente é. Certo. Hoje ali. A gente chega, certa época quando eu era mais novo, eu tinha muita vontade, eu queria fazer muita coisa para mostrar para as pessoas que a gente dava conta de fazer. Certo. Hoje em dia a gente mudou muito. Hoje em dia a gente sabe dar conta e que não tem tempo disponível. Não tem muito tempo disponível para fazer, mas a gente faz. Uhum. Né? Igual, por exemplo, a Complain mesmo, que é parceira minha há mais de 20 anos, igual, por exemplo, eu faço muita peça para Complain lá, que a nível de cerveja você fala, poxa, mas você mudou a fase, né? O ciclo seu passou. Justo. Quando você começou, você tinha que provar que você sabia. Justo. Hoje, todo mundo já sabe. Quem conhece, quem já viu. Há uns 18, 20 anos atrás, eu cheguei na Complain lá um dia, eu acho que uns 18 anos mais ou menos. Eles estavam com dificuldade lá, porque a máquina que fecha aquela caixinha do leite, certo, que ela vem no rolo, e a máquina vai e ela tem um forninho que faz a colagem. Certo. A máquina era americana e o forno tinha dado problema. Existia um forno velho desmontado, estava com o ar, mas trabalhando, mas não estava bem. Uhum. Na época, o Antônio José, que era o coordenador lá da Sinap, do Daime. Da produção, diretor. E eu cheguei lá, eles com aquelas peças na mão lá, eu fui para olhar outro serviço. Aí eu falei para ele, eu faço essa peça. Pai, não. Falei, rapaz, faço. E na época, como se diz, né, as vacas estavam magras demais, precisando de mais de dinheiro. Eu sabia que era uma peça cara e sabia que o custo dela era baixo para produzir. Uhum. Porque eu tinha, como eu já falei para você, nós é um leque, eu tenho muito conhecimento com derretimento de alumínio, porque eu fazia aquelas peças do Barcos Fischer tudo, aquelas alças, matrizes, foi meu pai que fez, aquelas máquinas que o Barcos Fischer produz canoa, tudo foi meu pai que fez aqui em maquinário para eles. E a gente produzia, eu derretia o alumínio e fabricava as peças para ele e eles montavam nos barcos. As válvulas, aqueles trem, as alças. Então, e a peça ela era de alumínio. Eu falei, poxa, eu passo a matriz, derreto alumínio, faço, usina ele, e assim foi. Aí ele falou, não, então tudo bem, ué. Você quer quanto tempo? Eu falei, não, eu quero 30 dias para fazer. Não, pode fazer. Cheguei na empresa, mostrei pro meu pai, não, meu filho, mas não faz isso não. Eu falei, pai, faz. Aí era mais ou menos uns 10 itens, né, para montar o forninho, era pequenininho. Eu falei, pai, mas qual que é a peça mais difícil? Aí ele pegou essa daqui. Eu falei, então tá bom, então. Vamos começar por ela. Se nós fizer ela, nós faz as outras. Então tá, vamos. E assim nós fizemos uma matriz, derretemos alumínio, fomos pro torno, usinamos as peças, fizemos. Levei a Aparecida de Goiânia, teflonizei, que tinha que ser teflonizada. Cheguei e montei. Na época eu cobrei 15 mil. E na época, sabe quanto de custo essa peça me ficou? R$1.200. Então, quer dizer, eu atingi o objetivo que eu queria. E se eu não me engano, até pouco tempo ele ainda funcionava na máquina lá. Não tem notícia não, mas... Mas é aquilo, né? A cobrança, a gente não se precifica, não é o serviço, é a solução do problema. Justo. Então ali você foi bem remunerado. Bem remunerado. E nessa época a gente já tinha acesso, a internet não era aquela coisa, mas a gente já tinha acesso. Então eu tinha consciência que essa peça custava mais de 30 mil para ser importada. Ah, então você já sabia uma precificação. Então aí que veio o diferencial, né? Como se diz, né? Eu já tinha. Então foi onde eu ganhei, a cooperativa ganhou. Né? Todos ganhando. Todos ganhando. E assim, agilidade. Você trazer de lá para cá. Quanto não ficaria isso? Aí demora, né? Isso.
Então, assim, e solucionou um problema que estava ali crônico. E só recebi depois que trabalhou lá uns 30 dias. Esperei, né? Falei, não, pode levar, pode pôr. Vou te contar a experiência que a gente teve recentemente também. Por mais que a gente divulgue as coisas, faça material e tudo mais, nunca é demais. Justamente. Saúde. Porque sempre tem alguém do lado nosso que não nos conhece. Justamente. E não conhece a sua capacidade de ter o produto de qualidade que eles esperam, às vezes, ou o serviço específico. Eu vou te contar exemplo, assim, ó, o senhor tem 35 anos trabalhando nessa área no mercado. Então tem um leque de pessoas que te conhecem e sabem da sua capacidade e autoridade que você tem no assunto, assim como eu tenho certeza. Quando eu vi a peça que nós precisávamos tirar, eu falei, ó, pera aí que eu tô pertinho de solucionar o problema. Fui lá, a gente tirou a peça, aquela peça, né? E aí a gente fazendo isso, eu falei assim, vamos ver outra coisa? Vamos. E aí eu fui olhando e fui divulgando agora para venda os cavalos. A gente colocando, encaixando no leilão e tudo mais. E quando a gente encaixou alguns cavalos de leilões, veio um rapaz de Morrinhos e falou assim, cara, eu vi que divulgou uns animais no leilão, tem como eu ver eles? Falei, cara, tem, vamos aqui. E como eu recebo todo mundo, então eu recebi ele. Falei, cara, vamos ver ali, vamos tirar um cavalo aqui, isso aqui é desse jeito, assim, assim. E aí a gente foi tirando o cavalo, Aí ele falou, cara, esse cavalo parece muito um que eu recebi de um vídeo no cara lá de São Paulo. Aí ele mostrou um vídeo, foi um vídeo que eu tinha divulgado para um amigo meu de Tumbiara. Olha pra você ver, era o mesmo animal. O mesmo animal, só que ele chegou, gostou do cavalo, porém não tinha data certa que eu ia colocar o leilão. E quem mandou o cavalo para ele não falou informações mais. Não deu mais, né? Isso, falou, não, aí vai colocar no leilão, isso aí a gente só não sabe quando e tudo mais, mas vai colocar no leilão. E aí beleza, ele comprou outro cavalo no leilão. Quando ele viu esse, ele falou, cara, eu vou ir lá ver, tá pertinho aqui. Aí ele viu e falou, cara, no meu gosto, esse é o cavalo que eu queria. Olha pra você. Não era o que eu comprei tava lá em no São terreiro, Paulo. tava no terreiro dele aqui. E próximo. Aí eu falei, cara, por mais que a gente faça conteúdo, por mais que a gente faça tudo, ainda a gente faz pouco. E aí eu tô vendo essa dificuldade, às vezes, de fazer uma peça, fabricar algo, E às vezes, assim, tem gente do lado. E aí tem diversos fatores, assim, diferença de inox. Sim. Me explica um pouquinho como que é cada inox desse aí. Independente do inox, ele ser polido ou ele ser fosco, como se diz, existe ele vários segmentos. Hoje existe um inox na linha 200, ele tem mais liga de ferro do que do próprio inox. Então, quer dizer, ele se torna, ele é um inox que você não pode ter produtos químicos ao redor, jogar um cloro ao redor, que ele altamente ele vai ser corroído. Existe o inox acima dele um pouquinho melhor que o 430, que já é um inox assim, que esse até ele tem uma durabilidade melhor. Mas se quiser falar na linha de inox bom, de qualidade, tem que ser de 304 para cima. 304, o 304, ele tem uma liga, como eu quero falar para você, ele é sanitário. Então, a maioria desses equipamentos médicos, dessas cozinhas industriais... Você não tem... eu posso esterilizar e não tem erro de não contaminação. tem erro de contaminação. Mas existe um porém, mesmo ele sendo bom, se a gente colocar um ferro do lado aqui, e vir chuva, bater aqui, respingar aqui, ele se contamina. Ele pega contaminação. Ele contamina, e se você não cuidar daquela contaminação, ele vai indo até ele perfurar. Mas no caso, a contaminação do aço carbono do inox, certo? Então, eu falo para você, muitas pessoas não entendem a relação do orçamento. Um exemplo, o inox da linha 200 até o 430, ele é até 60%, ele é 40% mais barato do que o 304, ou então o 316. 316 é o top dos top. Então, se eu quero, então, um orçamento do melhor inox, eu tenho que procurar o 316. Mas o 316, ele é um inox muito rígido, muito duro. Então, ele assim, se a gente for falar para uma peça industrial, certo, até para pegar uma têmpera, né, a gente usaria isso aí. Mas hoje... O acabamento... um inox chefe, hoje o 304. O 304, ele é o top dos top.
Então, e onde eu falo para você a diferença de preço. E depois do produto montado, se você pega um corrimão para fazer da piscina e a pessoa não tiver essa cautela de talvez vir com o imã, ver se o imã vai pregar, porque se o imã pregar, ele é o inox mais inferior. Ele tem liga de ferro no meio. Se ele não pregar, igual esse disco aqui que eu trouxe para você, você pode colocar que ele não vai pregar, porque é um inox puro. Esse é o nosso teste. Esse é o nosso teste. Pega aquele liminha de geladeira, vem, faz o teste. Nessas alças aqui já vai pregar, porque esse aqui já são o inox 430. Esse aqui já vai pregar. Porque como é alça, não tem a necessidade. Uhum. Então, Não tem direto com contato não tem, e justo. com a comida. Então, quer dizer, beleza. E a questão que eu te falei do cliente final lá, ele chega lá na propriedade, ele tá tudo bonitinho, tá tudo brilhantezinho, sei lá, nossa, ele é inox. E no fim ele foi enganado. O cara veio lá, pegou para colocar, talvez nem não especificou para ele, mas ele passou o preço como se ele fosse usar. Muitas das vezes eles não colocam no orçamento. Vamos supor, corrimão, ao redor da piscina, inox 304. Não, ele coloca corrimão, ao redor da piscina de inox. Certo. Então, se você for depois questionar com ele, mas você usou o inox lá da linha 200, da linha 430. Não, mas é esse que eu vendi para você. Mas talvez ele te passou o preço de 304 e ele teve um lucro muito superior. E o difícil do inox, né, trabalhar com inox, não é nem tanto o inox, ele é assim, ele não aceita erro. Você tem que começar do começo ao fim, desde da soldagem, desde o polimento, desde do lixamento, para chegar ao polimento. Porque para a gente chegar num polimento desse aqui espelhado, você tem que vir com a lixa. Você tem que começar com a lixa 40, 120, 320, 600, afinando o grão. Para você chegar. Então é trabalhoso. Muitas das vezes a gente faz um serviço numa casa, numa propriedade, a gente faz ele em 3 dias e fica 2 dias no polimento, no acabamento. 2 dias ali só no acabamento, porque o acabamento, sim, esse é muito difícil. E igual eu te falei, o carro a pessoa chegou lá, bateu o olho. O trem não está 100%. Onde você faz a solda, você nem não vê. Onde fez as curvas, que você soldou, então você nem não vê. E é muito bom, viu? Eu sei que hoje você ataca muito o mercado de também grandes empresas como supermercados. Sim. Você tem autoridade nisso. Eu já vi serviço que você se propôs fazer. Como que você entrou nessa área? Como que você... Bom, primeiro contato que você teve primeiro contato que eu tive nessa área foi através do Rafael do Celeiro. Rafael, um grande empresário, cliente nosso. Então ele viu acho que ele viu que a gente tinha potencial para executar o serviço dele. Valorizou muito. Valorizou. Concorreu, fez o orçamento, a gente conseguiu baixar o custo e a gente fizemos o primeiro celeiro para ele. Depois a gente fez o segundo, e de lá para cá as portas abriram para nós. Depois a gente fez o Confiança, e de Confiança a gente já foi para Buriti, Mercado Brisa, a gente está em Goiatuba, Caldas Novas. Então, quer dizer, porque a gente especializou, porque o cara chega, mostra o projeto pra gente, tanto da cozinha, vamos supor, da parte industrial, do açougue, da parte das câmaras frias, da parte de exaustão, das coifas, a gente entrega tudo pronto. A gente faz aqueles bate-carrinho no supermercado. Então, mesa, né, a gente faz pia de inox, né, acoplado com mesa, com patamar, estilo prateleira. Então, a pessoa fica com a cozinha higiênica, que tipo assim, hoje, por exemplo, você pode chegar lá no Confiança, você tem portas abertas, você pode entrar lá no fundo, você vai chegar lá, vai estar do mesmo jeito quando eu fiz, tá hoje. Higiênico, não é aquele trem bagunçado, porque o inox parece que eles te convidam você a deixar ele limpo. Certo. Né? Quando você tem uma cozinha de inox, né, parece que ela te convida automaticamente a você deixar tudo limpo. É bem arrumada, né? Bem arrumado. E esse nível de padarias, da mesma forma, você já fez algum food truck, alguma coisa assim? Já fiz. E também é um serviço... É um serviço que muita gente busca também. Muita gente. E se as pessoas estiverem interessadas aí, pode trazer seu projeto, a gente faz, a gente monta. De cozinha. A gente monta tanto o food truck no próprio caminhão, ou em Kombi, ou na própria carreta, se for o caso. Isso está relacionado, inclusive, o Leandro, está relacionado a também alto padrão, né? Sim. Da gente buscar um alto padrão. Igual, a gente está tendo um boom imobiliário. E nesse boom imobiliário se busca exclusividade. Sim. A gente vê que imóveis de luxo são imóveis com assinaturas. Verdade.
assinaturas de especialistas e tudo mais. Design. Isso comprova que é uma peça única. Justamente. Por exemplo, o especialista ele foi único ali. A exclusividade hoje vale muito dinheiro para quem dá valor. Vale para quem dá valor. A gente já chegou a fazer peças lá que a pessoa chegou e falou, isso aqui é exclusiva minha e você só vai fazer para mim. Correto. Correto. E a gente faz. A gente tem como se tem uma ética da gente não fazer. Isso. E quando a gente coloca esse ponto, a gente observa então que por ser um alto padrão, você está dentro não só do alto padrão, mas também como mercado de luxo, né? Sim. Que você então... E tem crescido muito, né? Isso. Tem crescido tem uma expansão. E faz um diferencial pela durabilidade do negócio, pela elegância. Você vê, assim, é um material fino, né? A hora que você vê, é a mesma coisa de você entrar numa casa que tem cerâmica e outra tem porcelanato. Ela já começou a melhorar a qualidade das coisas. Verdade. Você bate o olhar assim, você vai entrando, né? Então já vem vindo. Então, mas a gente sabe que toda transição, às vezes, ela é dolorosa. A gente busca uma transição e às vezes ela é dolorosa. Eu queria saber, você fazia mais peças industriais? Sim, eu comecei com solda. Primeiro leite. Isso, primeiro eu fui soldador, depois meu pai me ensinou torno. Aí eu comecei a fabricar tanque de leite. Fiquei vários anos mexendo com tanque. Não conhecia nada de inox nessa época. Eu conheci junto com os tanques, aprendendo com os erros. Né? Algumas pessoas, não é todo mundo que gosta de ensinar as coisas certas pra gente. Mas eu achei pessoas que me ensinou. Outros me ensinaram errado. Mas assim, aprender mesmo a gente aprendeu com os erros. E hoje a gente, igual eu te falei, tem uma ferramenta muito boa hoje que é a internet. A internet a gente busca lá, pessoas igual eu que sou autodidata, a gente sabe se aquilo é real que a gente tá vendo ou se aquilo não é, um exemplo, né? Certo. Mas eu falo assim, com os tanques de leite, não senti bem com os tanques de leite, porque era muito trabalho, e na época o leite tinha dado foi a época que o leite deu uma caída. Um declínio, né? Declínio. A gente já foi a maior bacia leiteira do município, do estado, perdão. Acho que a gente já teve entre a maior bacia leiteira do estado. Então o Morrinhos teve. Então, assim, existia muitos serviços, né? Sim. Então a gente teve um mercado que teve um declínio e veio sofrendo esses... Tinha serviço de tanque de leite da região inteirinha aqui no raio de 500 quilômetros, vinha até do Pará, até de Redenção, vinha do Mato Grosso, serviço para mim, só que foi a época que o trem, aí eu falei, poxa, não vai dar. Aí eu parei, mas continuei no inox, só que eu não trabalhava na parte imobiliária, na parte corrimão, guarda-corpo, né, eu saí, voltei pro torno, continuamos com torno, mexendo com torno, com metalúrgica, desenvolvendo peças, fabricando peças. E aí começou a surgir esse mercado aí do corrimão, guarda-corpo. E a gente não tinha experiência nenhuma em acabamento de inox. A gente sofreu muito. A pessoa não te ensina. É um trem sim, a pessoa não gosta de ensinar o jeito certo de você fazer uma solda, polir. Entendeu? Como se diz, serviço que a gente demorava, por exemplo, uma semana pra gente fazer, hoje a gente faz com 1 ou 2 dias. Uau. Tanto que a gente evoluiu. E a gente foi buscar conhecimento, informação, e foi sabendo qual que eram os abrasivos certos de trabalhar. E a gente conseguiu chegar hoje numa excelência que eu acredito que hoje eu estou quase, como se fala para você, que eu estou satisfeito com a qualidade. Qual que é o segredo da excelência? Cara, eu vou falar para você, eu sou muito perfeccionista. Talvez o que você olha com seus olhos e fala, nossa, mas ficou bom demais. Para mim não ficou, eu mesmo fazendo. Então, muito serviço talvez eu nem deixe sair da empresa, porque sou muito perfeccionista. Talvez um cantinho ali que não ficou legal, né? Então, mas eu assim... Esse é até os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes, porque tem gente que se pega mais nos grandes detalhes, não pega nos pequenos. E se você já ficar nos pequenos, com certeza os grandes, como se diz, já nem encaixa naquele padrão, como se diz. Os mínimos detalhes você corrigir, você não precisa ter medo dos grandes detalhes, porque aquele você já corrigiu ele de longa, né? Você já passou, né? Já passou essa fase. Já passou essa fase. Ele já não se prende naquilo mais, né? Pra você ter uma noção agora, recentemente eu queria fazer uma churrasqueira para mim, inox. Eu vendo na internet, entende? Eu quero fazer uma churrasqueira para mim. Mas na internet, nos fabricantes, eu vi que ela tem ela automática, que ela só sobe a grelha. Mas os espetos não sobem. Os espetos são fixos. Certo. Aí, vou fazer uma pra mim que ela vai subir espeto e vai. E fiz. Vou te mostrar um vídeo dela aqui, ó. Olha ela trabalhando aí. Tanto gira os espetos. Que é isso?
Então, se alguém quiser uma churrasqueira como essa aqui, eu vou pedir até a produção para acrescentar esse vídeo aqui no nosso corte. Quem quiser uma churrasqueira igual essa aqui, que a gente está conhecendo no nosso episódio do PandaCast, é só te procurar. Só me procurar. É uma churrasqueira. Você já tem a matriz. Tem a matriz. Como se diz, hoje, eu acredito que hoje nada se cria. Tudo se copia, né, e modifica. Certo. Melhora. Igual eu, por exemplo, eu vi essa churrasqueira. O que tinha na grelha. Eu falei, cara, eu vou fazer. E aqui eu fiz ela de encaixe rápido. Aí você tira o suporte, 3 segundinhos, você tira, encaixa a grelha. Rápido também. Encaixa a grelha, aí você tem a grelha também. Aí a grelha sobe e desce, você tira. Talvez muita gente não gosta de espeto. Eu particularmente, eu acho muito bom a carne no espeto. Porque você tem... Vamos ter que marcar um para comer junto. Vamos sim. Isso aí não vamos... E então eu falo pra você, onde eu falo pra você, então a internet dá essa possibilidade. Apesar de a minha mente não parar, porque inúmeras vezes eu já peguei serviço que eu não sabia nem como que eu ia fazer. Eu dormi, eu deitar sem saber e acordar com a solução. Certo. Isso meu pai também falava pra mim que isso era, ele também era desse jeito. E de onde que vem isso? Eu acredito que, como se diz, primeiramente eu acho que Deus deu um dom muito bom pra mim, pro meu pai, meus irmãos, assim, um dom de uma inteligência, nossa inteligência. Então, de dormir, não saber e acordar sabendo, meu irmão que trabalha comigo, o Ivan, tem dia que é pra mim, cara, mas eu sei demais. Mas como? Falei, cara, fabricar ferramenta, você entendeu? Igual eu queria ter trazido uma caneca de inox. Seu irmão hoje, ele tá com você em diversas fases, sim, da sua porque você também ramificou. Você não deixou o seu mercado. Não. Porém, também você já teve expansão. Você já trabalhou com blocos. Sim, já com blocos, já montamos hamburgueria, já tive lá no Pirco, hot dog, né? Então, assim, já vários ramos. Mas sempre mas nunca dando foco naquilo que te deu segurança. Nunca deixei. Nem tanto que, como se diz, eu voltei pro foco da metalúrgica, da indústria, e falei, daqui eu não saio mais, daqui eu vou mexer com isso aqui e não vou fazer mais nada, não sei isso aqui, vou me dedicar aqui. Porque é nisso que eu sou bom, é nisso que eu sei fazer. E assim, eu quero até aprender mais, porque eu tô sentado com um professor. Um cara que dá aula de empreendedorismo, um cara que vai dar aula de criações, de criatividade, de execução, de disciplina, porque para chegar numa parte assim, uma coisa é você ter um insight, ter ideia. Outra coisa é você executar a ideia e fazer com que ela dê certo para alguém. Um disco desse aqui, por exemplo, existe vários discos no mercado aí. Nossa, o que mais tem é disco no mercado aí, com borda, sem borda, nem recortado, né? Mas assim, a gente sempre fazer o diferencial, igual esse disco aqui. Esse aqui, como se diz, ele é o prêmio. É o disco, esse é o mais top dos top que a gente fabrica, esse disco aí. E eu vou mostrar ele detalhado aqui depois. A parte customizada, que é um e aqui é disco mesmo, porque, como se diz, ele inox é só as bordas e as alças. E aqui é o disco de arado. Disco de arado mesmo, recortado no plasma. Aquele que bem trabalhado. Você pegou aquilo com rústico e colocou industrial, e a tecnologia, a precisão que o industrial também te permite hoje fazer, né? Voltando um pouquinho, você me perguntou de onde vem, assim. Cara, igual eu falo pra você, tudo veio do meu pai. Assim, tudo que eu sei, a pessoa que eu sou, meu pai foi meu herói, meu pai foi meu tudo, apesar dele não estar mais comigo aqui fisicamente, mas ele está presente, ele está nos meus sonhos, eu sonho com ele constantemente. Então tudo veio através do meu pai. Como se diz, até poucos meses antes de eu perder meu pai, eu ainda ia lá, eu levava ele na oficina, pai, vamos absorver um serviço que eu fiz, mostrava vídeo para ele, pai, olha aqui, eu fiz só uma máquina, uma rebordeadeira, essa rebordeadeira, a gente ia fazer ela, até emoção. A gente ia fazer ela quando a gente mexia com o tanque. Meu pai fez as peças, só que a gente nunca deu continuidade. Essa ficou lá na empresa onde a gente guarda jogado. Aí eu falei, gente, eu preciso fazer aquela máquina até mesmo, porque, querendo ou não, a gente sabe que o pai da gente tá próximo de... Eu falei, eu não botei meu pai por muito tempo, eu queria pôr aquela máquina pra fazer. E eu fui e fiz. E, na verdade, eu não comprei, acho que, a não ser uma engrenagem que eu comprei lá da Gripeça, o resto eu tinha tudo no meu estoque guardado para montar essa rebordeadeira.
E eu fiz ela. Fui lá, peguei as peças do meu pai que tinha feito enferrujado, limpei as engrenagens, as matrizes que tinha feito e fiz ela. Ela é uma rebordadeira para fazer esse vínculo aqui, ó. Vamos supor, eu quero fazer esse vínculo aqui ao redor dessa placa aqui. Eu vou e faço. Aí fiz o vídeo, mostrei pro meu pai ficou emocionado, escrevi com a caneta assim, ó. Agradeço muito meu herói, meu pai. E eu falo assim, graças a Deus que deu tempo dele ver essa máquina. Você honrou muito seu pai em vida, né? Muito, muito, muito. Eu, como se diz, antes de eu ter um carro novo, comprar um carro zero, eu mais meu irmão conseguimos dar um carro, presente pra ele, sim. Graças a Deus. Depois eu comprei um, depois eu comprei outro. Né? Eu falo assim, mas honrei muito meu pai. Dei um conforto, tentei dar conforto pra ele. E não só quando eu falo pai, eu quero falar da minha mãe também. A minha mãe, quando a gente tem uma mania de falar pai, né? Mas sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Certo. Minha mãe tava ali, minha mãe firme, como ela é viva até hoje. Né? Minha mãe é tudo pra mim, é minha rainha. Então eu falo assim, minha mãe sempre teve presente em todos os momentos. Você entendeu? Os momentos bons, os momentos ruins, né? Na dificuldade, na alegria, né? Minha mãe tá ali. É aquele stay. Como se diz, antes eu tinha 2, hoje eu tenho só um, que é minha mãe. A gente conversando, você me falou de transição, a gente comentou de transição de negócio. Nessa transição de negócio, a gente sabe que é muito desafiador. A gente falou do declínio que teve, o leite, você mexer só com industrializados, Sim. voltados ao mercado de produção de leite. Sim. E aí teve um declínio do mercado onde várias pessoas estavam saindo do ramo. Sim. E você teve que transicionar, então, a sua prestação de serviço. Prestação de serviço. Foi a maior dificuldade. Assim, Na verdade, como se diz, eu tô aqui, eu cheguei e falei, eu quebrei a ponto de como se diz, de não vender casa e não vender maquinário. Mas você acha por quê? Porque demorou a mudar? demorou a mudar. Você demorou assim, se atentar? Demorei me atentar, me acomodei, falei, vai melhorar, tentando segurar funcionário, tinha muito funcionário, tinha muito colaborador. Não querendo decisivas. Então, assim, eu demorei a agir. Mas, ainda bem que agi e comecei do zero de novo, levantamos, batemos a poeira da bunda, crescemos, como se diz hoje, como se diz, pode que aconteça, que a gente tá aqui, mas assim, hoje em dia a gente tem medo até de fazer dívida. A nossa empresa hoje, por exemplo, a gente tem medo até de fazer dívida. Hoje a gente trabalha muito capital próprio e, como se diz, tudo enxugado pra gente não evitar, como se diz, passar o que a gente passou e a gente continuar no mercado. E a vantagem que eu vejo, assim, muito, como se diz, é porque hoje eu dentro da indústria, eu sei fazer de um tudo. Minha pessoa. Tanto eu trabalho na máquina de corte e dobra, tanto eu corto, quanto eu monto, quanto eu solto, quanto eu pulo, eu torneio, eu faço a parte de usinagem. Então, quer dizer, hoje é difícil achar um profissional, lógico que existe, né? Mas é difícil achar um profissional que tenha todas as áreas igual eu tenho. Completo. Um cara completo dentro da industrialização. Justo. Como se diz, é um diferencial, porque, como se diz, né? Hoje você depender, muitas das vezes a gente depender de pessoas para tudo é custoso. Mas você tendo conhecimento te ajuda muito. Porque a pessoa já não, como se diz, não, mas se eu não for, ele sabe, ele faz, né? E muitos serviços lá na empresa, muitos clientes chegam falando, eu quero que você faz. Eu faço. Eu vou trazer pra cá, mas tem que ser o Leandro que tem que fazer. Você faz, eu faço. Mas isso é limitado, né? A gente, se a gente for falar de alta escala, de possibilidades, limitado. Então hoje o que trava o crescimento do Leandro seria uma mão de obra qualificada e uma mão de obra que... Nessa área nossa hoje de produção, nessa área de soldador, e que tem uma dica aí, as pessoas têm que tentar fazer os cursos, procurar o Senai, parte torno, usinagem. Essa profissão, ela parece que ela está querendo acabar. Certo. Ela está querendo acabar. Está escasso, então. Está escasso. Existe mercado para pessoas trabalharem nesse meio. Existe mercado para o cara ser soldador, para o cara ser montador, para o cara ser metalúrgico, para o cara ser torneiro, fresador. Existe um mercado gigantesco. Igual, por exemplo, aqui em Morrinhos hoje, como se diz, se sair nos meus amigos aí de empresa aí, todo mundo tá precisando de um funcionário qualificado. Eu vejo, direto assim... Todo mundo tá precisando. Ou no Megaton e assim, sempre
Eu vejo isso, que direto tem uma rotatividade, exige uma rotatividade. Até mesmo assim, porque tem algumas pessoas que são boas, e elas têm uma visão empreendedora também. Tem. E geralmente a empresa se multiplica, né? Na Hoje verdade. a empresa já se multiplicou aqui ou não? Já. Exemplo, sim, que pessoas que trabalharam com você hoje têm a própria empresa. Sim, tem uma meia dúzia de gente aí. E que outras empresas que nasceram, Eu ensinei, pessoas que eu ensinei, que aprendeu, né? que hoje possuem Só que possui próprio torno, é torneiro, né? Só que, como se diz, eu vejo muito que eles podiam ter aprendido mais. certo. Podia ter aprendido mais comigo. Eu Tem vejo. uma ansiedade, exemplo. Ele esteve dentro da minha empresa, trabalhou, eu ensinei, Certo. né? Eles podiam ter pegado o pulo do gato. Você entendeu? Porque eu ensino. Eu vejo que tem torneiro aí que é lento para trabalhar, né? Que, tipo assim, Poderia produzir mais. ele produzir mais, não produz. Igual, por exemplo, tem serviço que eu faço no torno lá, igual chega um engrenagem para abrir o centro, confeccionar um ralo de chaveta, eu faço com 35, 40 minutos. Eu conheço torneiro que demora meio dia para fazer, demora 4, 5 horas para fazer. Entendi. E eu faço, não é porque eu fiz e ficou mal feito, não. Fez e ficou preciso. Eu faço com 45 minutos. É, o que a gente se espera. É porque você tem uma visão não de empregado, e sim de empresário. E aí, quando você vem com a visão de empresário, você sabe que o tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, a produtividade, você fala, não, eu não posso errar e nem enrolar. Aqui eu preciso o quê? Acelerar, porque eu estou preocupado com a minha esteira de produção e você não é um cara acomodado, né? E vice-versa também. Eu já tive colaborador lá também, que eu aprendi com eles também. Total. Já Isso aí a gente aprendeu. Já tive, porque a gente a gente não sabe tudo. Então já teve que eu falo, mas então é assim, entendeu? Mas Às vezes tem algumas pessoas que me perguntam assim, cara, como que eu faço esse vídeo, como que eu faço isso? Só que tudo que eu sei de digital hoje, eu não saberia se eu não tivesse trabalhado com pessoas qualificadas e técnicas, sabe? Assim, tanto é que eu pergunto muito sempre. O pessoal vai editar, eu falo, cara, o que você acha disso aqui? Ficou bom? Porque eu também faço. Eu também aprendo, por quê? Porque eu acho que é necessário. Mercado igual, por exemplo, independente, igual você está falando aí, de funcionários meus que virou, funcionários meus que hoje têm a própria empresa deles, cara, mercado existe para todo mundo. Mercado existe para todo mundo. Existe espaço. Existe espaço para todo mundo trabalhar. Agora, como se diz, hoje em dia, o cliente ele quer ser muito bem atendido. O cliente quer uma atenção, o cliente tem que se sentir que você pegou a visão dele. Esse dom eu tenho ele desde os 10, 12 anos. A pessoa chegava lá e falava, poxa, eu quero fazer uma faca, assim, eu falo, não, mãe, você deu aqui, parece que desenha na minha mente já. Aquilo se cria. E eu vou falando pro cara, não, é isso mesmo que eu quero e tal. Então, quer dizer, isso é muito hoje fundamental. O cliente chegar e se sentir confortável, ver que você pegou a ideia dele, Certo. né, e executar ela. E você colocar em dia. Colocar né? em dias. E assim, Leandro, a gente aprendendo aqui, eu queria saber qual foi a dificuldade que você teve de transicionar. Você teve a mão de obra qualificada. Mão de obra. O conhecimento, você falou também que Conhecimento. Material, matéria-prima. Matéria-prima. Você entendeu? Matéria-prima. De qualidade, Porque preço. quando a gente não sabia que existia essa diferença de inox, a gente comprou muito gato por lebre. Eu comprei. E o cara falava... Não, Aí você tinha que fazer o serviço. ligava em Goiânia e comprava, inox chegava, né, e fazia. Não, a gente não dava conta de fazer polimento, entregava ali sem polimento, né? E sempre eu contrariado, porque eu ficava muito contrariado de ver um serviço sair, como se diz, olhar pra gente, mas como é que aquele corrimão ali, ele é cromadinho, não tem solda, e esse meu aqui tá ficando assim, né? E por quê? Por quê? E buscando, e foi até que, como se diz, chegou a solução. A gente, nesses 10, 12 anos aí com o inox agora trabalhando, a gente se auto-aprendeu. E a gente ensina hoje. Hoje mesmo tem um colaborador trabalhando lá na empresa lá, e chegou você e falou, cara, eu preciso você me ensinar como é que faz o polimento. Eu falei, não, você vai aprender, ué. Vamos que vai... Vamos junto aqui. Não é preciso de você pronto. Você não segura o material porque você precisa talvez ele não vai trabalhar comigo, não vai continuar comigo. Mas você não se prende mas como ele é um freelance, hoje ele trabalha comigo, hoje ele trabalha com outro, ele trabalha por conta própria, mas ele é um pai de família também. Então, quer dizer, ele precisa aprimorar ele, porque eu acho que é uma maneira de eu ajudar ele
Você tem que se autoqualificar para fora. Se ele não, quanto mais ele saber, mais o serviço vai ficar bem feito para você também. Então, justo. Para o seu cliente. A hora que ele estiver na sua empresa, ele está fazendo bem feito para o seu cliente. Então, isso faz toda a diferença. E assim, eu acho que chegou a hora, a parte que eu mais gosto, que às vezes é intencional, essa parte, que é as partes dos conselhos. Eu queria agora que você me passasse, se você lembra, assim, quais são os conselhos mais valiosos que seu pai passou para você e para seus irmãos, assim? Cara, meu pai me passava o seguinte: a gente tem que ser honesto. A gente não perde para ser honesto nessa vida. A gente não perde para cobrar o justo. A gente, igual meu pai falava para mim, a gente não veio nesse mundo para explorar dos outros, a gente veio nesse mundo para cobrar o certo. Não é porque você não tem noção do valor desse celular que eu vou te vender por 2 vezes, né? Talvez eu tenha a oportunidade de te vender, mas eu não vou. A lei do retorno, ela existe. Eu sou prova disso. Todas as vezes que eu me atentei a fazer coisas erradas, porque a gente é falho, a gente erra. Eu já errei muito. Tô aqui, ainda vou errar, porque eu não quero viver muito, ainda vou errar. Mas hoje eu tento. O cara mais crítico comigo mesmo sou eu. Não existe um cara mais crítico comigo mesmo que eu. Cobrança também. Cobro. Eu sou o cara que mais cobro de mim. Cobro pra me mudar, pra ser uma pessoa diferente. Eu já fui muito explosivo. Fui muito, você entendeu? Dono da razão. Hoje eu vejo que não adianta. Se não adianta ser isso. A gente não perde pra ser humilde. Talvez, como se diz, o silêncio tem hora que vale mais que 1000 palavras. Melhor você calar e é isso que eu falo. Não adianta. A lei do retorno, ela existe. Então, não faça para os outros o que você não queira que faça com você. Amém. Não faça. Não faça, porque eu, igual eu te falei, sou prova viva. Eu já 2 ou 3 vezes, eu acho que eu tenho um canal muito direto com Deus. Eu fui batizado, estou meio afastado da igreja, mas eu tenho um Deus, não é por isso, estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Eu busco Deus todos os dias, peço a Deus que proteja meu bem maior, que são meus filhos, né? E para mim não tem bem maior que meus filhos. Protejo o meu lar, a minha esposa, a minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Então eu busco muito a Deus por isso, porque eu sei que eu tenho um canal muito próximo com Deus. Eu acredito que Deus, Ele me ouve muito. Porque eu sou muito cobrado. Eu sou muito cobrado. Então, eu acho que aquele filho que é cobrado, também ele aquele que é muito dado, muito é cobrado. Né? Então, hoje eu sigo por esse lado. Tem uma parte que eu te admiro muito, que é de superação. Eu acredito que você é um cara que supera as fases ruins. Você sabe lidar. Você supera a escassez, sabe? A escassez, às vezes, emocional. A gente, como se diz, a gente passou por um trauma muito grande, eu e minha esposa. Ela tá fazendo 11 anos, esse mês faz 11 anos, dia 26. A gente perdeu uma filha nossa, de 2 anos e 4 meses. Como se diz, foi em pleno o vurus que eu tava do leite. Eu tava até na Tecnoleite, tava lá expondo, daí lá na Tecnoleite, quando minha menina adoeceu na sexta-feira. Foi muito rápido, ela adoeceu na sexta, no segunda de manhã, ela já veio a óbito pro Goiânia. Eu levei ela para Goiânia e veio a óbito. Isso foi um momento muito difícil na vida minha, da minha esposa, porque nós estava recém-casado, nós tinha acabado de mudar para nossa casa, recém-casado, e como se nós não tinha mais vínculo. Depois que nós perdemos nossa filha, nós não tinha mais vínculo, assim. Quase que houve uma separação, porque ela ficou muito depressiva, eu no meu jeito, muito sentido, né? Não tinha um dia, como não tem um dia, não tem um momento que a gente não pensa, né? Hoje, por exemplo, já estive lá no cemitério, passei lá no meu pai, passei lá nela, né? Pra me vir cá, passei de manhã, até depois do almoço, né? Então eu falo assim, a gente pensa, igual chega mês de agosto é meu aniversário em agosto, a minha outra menininha é de agosto, parece que Deus é agosto, então fala assim, né? Então ficou, mas a gente aprendeu a superar. Tipo assim, eu acredito hoje, vendo por outros olhos, eu acredito que ela veio para mudar para me mudar. Onde, como se diz, onde eu precisava ser cortado, ela cortou. Onde eu precisava doer, doeu. Onde eu precisava
moldar, foi moldado, e está sendo até hoje. Porque esses 2 anos e 4 meses que ela ficou com a gente, como se diz, eu acho que ela veio igual para ensinar mesmo. Para me quebrantar. Não que eu tinha um coração ruim, que meu coração toda a vida foi bom, mas assim, para mudar talvez a visão. Natureza, né? Natureza. E assim, se hoje eu te perguntasse quem é o Leandro Rositinho, quem que é esse cara? Leandro Rositinho hoje é um cara, meia idade, é um cara amigo dos amigos, é um cara que ama a família, extremamente apaixonado pela família, pelas minhas filhas, pela minha esposa, pela minha mãe. É um cara que, como se diz, de poucos amigos, porque do momento que a gente, um cara assim igual eu, sou muito franco, eu sou muito, tipo assim, a gente tem muita amizade, falar tudo que você quer ouvir é muito fácil, né? Todo mundo ao redor de você falar tudo que o Júnior quer ouvir, né? Júnior, né? Mas assim, às vezes a gente ser muito certo com as coisas, a gente não tem muito amigo. Eu sou um cara de poucos amigos. Conhecido é demais, mas amigos mesmo são poucos. Então, né, nós tinha esse cara, amigos, como se diz, né? Apaixonado pelo que eu faço, porque eu não considero trabalhar todos os dias. Porque parece que quando a gente ama o que a gente faz, não é nem de serviço, é prazer. Tem dia de domingo, dia de sábado, talvez quando eu tô trabalhando, eu vou parar lá dentro. Quando eu vejo, eu tô lá dentro da indústria. Você entendeu? Mexendo num trem, mexendo no outro. E é isso aí, como se diz. E a gente tem que aprender com os erros. E agora eu queria, a gente finalizar esse momento, queria que você me desse 2 conselhos. Um conselho de valorização familiar, que eu vejo que é um princípio de você. Então, aquele que está construindo família, ou aquele jovem que vai escutar a gente aqui agora, queria um conselho para esse tipo de pessoa. E também um conselho para aquelas pessoas que estão numa situação difícil hoje. E elas precisam de uma palavra de motivação. Cara, o conselho para a família que eu digo é o seguinte: se você tem uma esposa boa, se você tem filhos, uma esposa, um lar, honra aquele lar. Não vai para um mundão, não. Mulheres tem em todo lugar. Você não troca uma vida inteira ali. Igual, por exemplo, mais a minha esposa aqui tem 20 anos. Não troca 20 anos por 2 horas, 1 hora de prazer, 1 hora de farra. Não troca isso, não. Não vale a pena. Não vale a pena. Aquele chegar em casa, o seu filho vir, papai, vem cá, fazer um desenho, os meninos gostam mais de desenhar, papai, aquilo não tem preço. Honra a tua família, honra pai e mãe. Você entendeu? Às vezes que eu errei, talvez discuti com meu pai, às vezes a gente mais ele discutia assim na hora, mas a gente não ficava. Então, quer dizer, hoje eu vejo, então quer dizer, honra pai e mãe. Você entendeu? Isso é bíblico, tá aí. Então, quer dizer, honra pai e mãe. E honra tua família. Serve teu lar. Você entendeu? Serve seu lar. Quer assar uma carne? Quer beber uma cerveja? Bebe em casa. Não frequenta bar, não que eu tenha nada, mas eu falo assim. Você entendeu? Tenta honrar sua família. Evita bagunça. Evita bagunça. Evita o problema. Evita problema. E o conselho para aquele que está passando uma dificuldade difícil hoje e precisa de uma palavra de ânimo? Cara, o que eu vou dizer para ele é o seguinte: tudo passa nessa vida. Tudo. Passa o bem, passa o mal. Momentos bons passam, momentos ruins passam, tudo passa. Busca Deus, coloca Deus em primeiro plano, você entendeu? Busca Deus, anda no caminho certo. Igual eu te falei, não faça com os outros o que você não queira que faça com você. E espera que a recompensa venha. Porque o que a gente tem que passar, todo mundo passa. Eu já passei pelo Vale da Sombra da Morte, já passei nego ameaçando eu, porque eu não dava conta de honrar os compromissos, né? Já aconteceu de eu tirar corrente de ouro para pagar os outros. Você entendeu? Nego vim de Goiatuba, arrancar, minha esposa arrancar. Dívida de 3 mil, você dá talvez 15 mil em ouro para levar. Mas tudo passa. Tudo passa. E com certeza, quem está passando essa dificuldade, ele ergue para cima, bate a poeira da bunda e ele espera que tudo passa, cara. Eu tenho um amigo, Alan Malbo, legendário também, que ele fala o seguinte: não há... É um ditado, acho que até militar. Ele também é militar e ele diz assim, não é mal que dure
para sempre, nem bem que seja eterno. Então, acho que é mais ou menos... Isso, mais ou menos isso aí. Quando você tá numa dificuldade, aquela dificuldade, vai passar. Ela tem um fim. Cara, e não tem nada melhor, que a pessoa chegar no fundo do poço. É porque ele dá valor na No borda, fundo né? do poço. Porque a hora que você chega no fundo do poço, você olha ali, não tem mais nada. Não tem mais nada. E, como se diz, todo mundo já sabe da sua situação. Todo mundo sabe que você tá ali. Então, o que você vai fazer? Cara, eu vou me superar. Eu vou mostrar, como se diz, que não é desse jeito. Que se o fulano tem, o ciclano consegue, eu também vou conseguir. Mesmo o cara sendo empresário, mesmo o cara sendo empregado, você entendeu? Em todas as áreas que o cara atuar, você entendeu? Ele consegue. E nesse momento que foi em dificuldade sua, quebrou, teve essa dificuldade e que teve esse momento de superação, o que você fez lá atrás que se fosse hoje o Leandro não faria? Ah, cara, eu vou falar a verdade pra você, assim, e foi muitas coisas, assim, muitas coisas. Mas eu não teria envolvido com a agiota igual eu envolvi na época, buscar dinheiro, tipo assim, O juro alto. um buraco pra tirar de um pra tampar outro. Certo. Eu não tinha. Eu tinha, como se diz, Pegar um crédito para cobrir o outro cobrir o crédito. outro e com aquela esperança que ia conseguir, que ia dar certo, você entendeu? Então, muitas das vezes não dava, né? Então, eu não teria feito isso. Se fosse antes, se eu pudesse voltar atrás, quando eu comecei a ter dificuldade financeira, se eu tivesse cortado as rebarbas, né, e dispensado um pouco de gente, reduzido a carga, o trabalho, os consumíveis, um exemplo, né, que vender um carro, vender um trem, parar de luxo, talvez eu teria me superado muito melhor. Não teria passado tantas dificuldades como eu passei, né? Isso é uma coisa para se pensar, Pra né? se pensar. Porque eu acho que assim, ó, é uma profissão, a agiotagem, que eu acho que eles usam da fraqueza do outro para se fortalecer. Eles constroem as suas fortalezas na fraqueza do outro. Sim, Na verdade, eles não obrigam ninguém a pegar, é mas eles incentivam o cara até a queda, né? verdade. Então, Mas, assim, essas pessoas, muitas das vezes, elas valorizam mais o dinheiro do que pessoas. E são e pessoas... poucas pessoas, assim, nesse meio aí, desses pessoal aí, teve pessoas que me ajudou muito, você entendeu? Eu com dificuldade, chegou um ponto talvez que eu não tinha crédito, a nada, você entendeu? Mas eu tinha que continuar trabalhando e teve gente que me ajudou, Ó, tô aqui, você vai lá, eu sei que você vai me honrar, você entendeu? Como eu honrei, Mas esse cara, ele priorizou, acho que, diretamente o Leandro, né? eu acho que foi, eu acho que ele viu, Ele não queria o dinheiro. não viu, eu não queria o dinheiro, Ele não viu. queria arrancar aquilo que você Não, tinha. ele viu as lutas, viu a luta, teve Teve a paciência. a paciência, Entendeu lá. entendeu? Então, assim, ele teve o Leandro como amigo, né? Justamente, Eu acho que isso faz toda a diferença. justamente. Leandro, mas eu quero te agradecer primeiramente esse momento. Eu tenho que te agradecer, A rapaz. gente já teve outros momentos como esse. A gente já verdade. sentou Já, em muitas mesas. muitas vezes já de- conversou, né? De mesa de política, né? política. Nas épocas políticas ainda. Sim, Então, assim, eu era bem mais novo e a gente sentava. Então, não é de hoje que a gente também nossa, conhece é de um ao muito outro. verdade. E, assim, eu gosto bastante da sua pessoa, admiro ela. Também sou seu fã, cara, entendeu? Honro a sua história, dos seus irmãos, são pessoas que eu gosto mais do coração. Ali eu vou falar pra você ali, igual eu te falei, eles é irmão, como se diz, pra toda hora ali. Aqui é a casa de vocês. Se você quiser que eu honre alguma pessoa que ela se sente aqui, eu tô aqui para honrar vocês. A casa aqui. Fiquei muito feliz de você participar que aqui. manda. Fiquei muito feliz de participar. Fiquei meio apreensivo no momento, né? Falei, gente, mas né, aquele primeiro momento que você me chamou, eu falei, não, mas eu preciso dar uma. Eu quero honrar aqui também. Eu falei, eu preciso dar uma pensada, assim, né? Eu falei, Como que vai fazer? como que vai fazer, né? Mas graças a Deus, você entendeu? E eu- Pus Deus à frente de tudo, falei, Senhor, eu vou lá e, como se diz, né? Faço Qual que é a minha maior motivação aqui, ô Leandro? As outras pessoas que às vezes não têm conexão com você, não te conhecem, Sim. aprender com você.
Cara, muitas das vezes as pessoas acham que cara ruim é sinônimo. Não, e às vezes na correria, não. Na correria. Igual eu te falei, eu já falei muito, já fui muito sem ter só que, como se diz, eu igual eu te falei, mudei, quero mudar mais. E como se diz, tem certeza que, como se diz, hoje eu tenho que ser espelhos para meus filhos. Né? Até a gente descobrir isso aí, porque hoje, pra você ver, eu tenho um filho que vai fazer 18 anos, tem uma com 7, tem uma com 5, né? Então, quer dizer, eu preciso de muita lenha para me chegar no final dessas meninas minhas. Então, se a gente não mudar o jeito de pensar, o jeito de lidar com as coisas, o mundo hoje ele tá muito perverso. Ele tá aí e o diabo tá aí para matar e destruir. Então, é focar, igual eu fiz. Hoje eu vivo pela minha família. Não, e num futuro bem breve a gente vai encontrar de novo. Por De quê? novo. Porque aqui, ó. Aí, ó. Veio um presente hoje. Aí, ó. Vou mostrar para aquela câmera ali. Ó. Então, assim, ó. E veio. Ó. Ó. Esse é o disco dos discos, viu, gente? Veio a parceria de sucesso aqui, ó. Que é PantaCast E 9 aqui. Da Metalúrgica 9 aqui. Então, aí. olha só para você ver. Então, presentão. Te agradeço demais, Cara, meu carinho. Não poderia deixar de vir aqui e não trazer, como se diz, um souvenir pra você. Não, que isso. E vou falar pra você, viu? Eu tenho certeza que vai ser de bom uso. Não, que isso. E a gente, o primeiro eu faço compromisso. A gente vai servir as nossas famílias. Bom demais. Ótimo. A Sim. gente vai marcar, Sim. a gente vai reunir a minha família, a sua, Vamos, sim. e nós dois vamos servir Vamos, sim. a nossa família. Amém. Então isso aqui é uma base. Isso aqui, a primeira comida disso aqui vai ser para servir as nossas casas, aqueles que estão com a gente. E eu fico honrado, viu, Ozzy? Eu fico honrado. Eu que fico, cara, de estar aqui hoje. Igual eu te falei, fiquei muito apreensivo, porque, assim, apesar do dia a dia, como se diz, né? Isso pra mim aqui tudo é novo, tudo é novo, né? Então, assim, mas graças a Deus. E nosso canal está à disposição. Se você quiser criar um seu, a gente já me coloca à disposição da gente ir lá, criar com você, te auxiliar como que sobe um vídeo, tudo Certo. para você mostrar para o mundo. Isso, Se verdade. você quiser que a gente divulgue também. Depois eu vou te mandar aquele vídeo da churrasqueira pra você implantar aí. Vamos divulgar aqui. O que você quiser, falar, ó, Júnior, eu quero que faz uma logo minha aí, coloca a parceria nossa aí, vamos distribuir. Tá junto? Eu tenho uma pessoa aqui que eu vou te indicar. Eu acredito que, como se diz, nós temos muito a crescer ainda. Que isso, Essa parceria nossa vai muito além disso aqui. Vamos. E vamos escalar produto. Vamos escalar produto. Eu tenho um amigo que é o Logulo lá do Rio de Janeiro. Que ele fala o seguinte para mim: Pantaleão, nós não podemos produzir para a nossa comunidade. Nós temos que pensar em produzir para o mundo. Sim. Então só mexa com algo que você esteja produzindo para o mundo. Porque a sociedade é muito pequena para isso, por quantidade de produto. Verdade. Se você tiver um produto que tem escala no mundo, é muito difícil você passar dificuldade de escoar seu produto em si. Justo. Então, é um conselho empreendedor que ele me passou. Onde eu te falei que eu vou focar agora, recentemente agora eu vou focar na fabricação dos escapamentos de inox, porque eu tô vendo um mercado muito grande aí, a gente com a internet na mão aqui, a gente vejo os valores aqui, vejo que a gente tem condição de concorrer, de estar batendo de frente, e é um trem que, como se diz, é um trem que eu faço as matrizes, coloco ali, e não vai depender mais de mim. E eu já notei isso aqui. Eu um dia voltando no Nordeste, de Recife, num voo, eu conheci um importador. Ele estava com a chinesa, que é a maior fornecedora de amortecedores para a indústria automobilística brasileira. Eles estavam indo de Recife para, então, São Paulo. E aí eu peguei o telefone dele. Eu já vou falar o telefone dele. Eu quero que você me passe a verificação. Certo. Vou passar porque eu já sei que ele tem a porta para essa indústria automobilística. Então, quem sabe? A gente consegue escalonar isso, mostrar o produto. Porque do momento que a gente conseguir lançar um produto e que o produto for sucesso, e hoje eu acredito muito na divulgação, porque sucesso eu sei que vai ser porque a qualidade é impecável. Isso. E se ele tiver preço, não tem nada que impede eu de decolar. Não, e a gente pensa em deixar o legado. Isso. O que me motiva mais ainda é porque existe uma sucessão familiar, responsabilidade e sucesso. Eu mudei agora um pensamento meu, agora até comentei com a minha esposa, eu vou trabalhar das 7 da manhã ao meio-dia na empresa, do meio-dia até no fim do dia eu vou trabalhar em coisas para mim, porque eu não estou tendo tempo de executar, por exemplo, as peças para fabricar um escapamento, certo?
Como se diz, aquele trem. Ideias novas. Você sabe aquele ditado que quem trabalha muito talvez não ganha dinheiro? Certo. É aquele ditado, é Você tá verdade. trabalhando muito. É porque, tipo assim, mês que vem eu faço, mês que vem passa ano. Até naquela executar, correria. às vezes, né? Até executar, porque aí você não tem tempo. Então, eu mudando, igual eu tô mudando agora esse horário, vai ser muito bom. Vai ter tempo de eu executar essas coisas que eu preciso pôr em prática. Perfeito. E assim, a gente vai atrás, vamos trazer mais soluções aí, Leandro. Conta comigo. Minha empresa também tá de portas abertas lá, você pode contar comigo se você precisar. E vamos crescer. E eu já queria deixar um convite aqui. A gente tem um programa para homens que a gente fala que são homens que restauram suas configurações originais. E a gente é pautado com 3 letras ali que a gente fala uma palavra, que é a U. A-H-U, que é amor, honra e unidade. E a gente quer então trazer homens melhores para suas famílias. Eu já sei que você é um homem ideal para sua família, um homem que dá valor. Sim. Só que a gente pode ser esses homens que recrutam outros homens também. Sim, verdade. Então quero te fazer um convite para a gente subir uma montanha. Na hora. Então, a gente... Eu já acompanho ali, mas assim, não sei na real. Vamos mas junto. eu vejo. Quero detalhar para você e faço questão de você estar com a gente. Não, conta comigo. São 72 horas. Conta comigo. E é o próximo legendário aqui do Morrinhos. Vamos ver se em outubro você vai estar seguindo com a gente. Sim, pode, com convite aceito. Amém, então. Já está garantido, já está registrado. Tá registrado, tá bom. Então é isso aí. Essa é uma das qualidades, né, que meu pai falou para mim, meu filho, palavra lançada não volta. Então, quando você der sua palavra, você firma. Eu tive esse conselho observando um legendário que ele chama Ricardo Bernardes. Hoje ele é coordenador geral nacional. Então, o coordenador dos Legendários Brasil é ele. E ele falou assim, ó, a gente tem que prestar muita atenção antes de falar. Porque depois que você fala, você está preso naquilo que você falou. Justamente. Então, assim, analisa bem. Vamos analisar. Palavra tem poder. Vamos olhar. Concordo. E por isso que a gente vai ter o sucesso, porque você já selou. Palavra tem poder. Então, hoje em dia eu falo para você. Pensa antes, eu tinha opinião, eu tinha a opção de falar para você, não, a gente vai ver. Mas não. Deus tocou meu coração e falou, faz. Amém. Pronto. Então, vamos embora. Satisfação. Obrigado, toda minha, cara. Mais uma vez. Doido. Episódio top. Ai, tá louco, foi muito bom. Não, episódio perfeito.